milionário arrogante e distrata empregada que o ajuda a se livrar de um julgamento criminal. A lei de Deus foi mais forte e o julgamento dele foi arrebatador. Me ajude a alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste esse vídeo. Em Uberlândia, Minas Gerais, no bairro sofisticado de Jardim Caraíba, Carlos era sinônimo de poder. Dono de um império imobiliário e financeiro, vivia uma vida luxuosa e era conhecido tanto pelo sucesso quanto pela arrogância. O mundo dele girava em torno de controle e certezas, e qualquer coisa que fugisse a isso era vista como fraqueza, especialmente a fé. Joana, sua empregada há alguns anos, era uma mulher de gestos humildes e alma generosa, sempre acompanhada por uma fé profunda que Carlos desprezava silenciosamente. Em uma manhã, Joana se aproximou dele, cabisbaixa e com uma expressão de hesitação. Senhor Carlos, começou cuidadosamente, eu gostaria de pedir uma folga amanhã. Tenho um culto especial que eu... Carlos mal esperou Joana terminar. Ele soltou um riso seco e sarcástico, cruzando os braços enquanto a encarava com uma expressão de desdém. Culto? Ele interrompeu. Sério, Joana? Uma mulher da sua idade ainda acredita nessas crendices? Não posso acreditar. Sabe o que isso parece para mim? Desperdício de tempo. Falta de comprometimento. Joana respirou fundo, sentindo o peso das palavras, mas não deixou que a mágoa transparecesse. Com calma respondeu, Senhor, eu realmente acredito que isso é importante. O culto significa muito para mim e para minha fé. Carlos deu um passo à frente, sua voz agora fria e cortante. Fé? Ele zombou, balançando a cabeça. Joana, sabe o que eu acredito? Que fé é para quem não tem o que fazer. Gente fraca que usa isso como muleta. E vou te dizer uma coisa, ou você começa a focar no que importa, no trabalho, ou vai acabar sem ele. Entendeu? Joana baixou a cabeça, visivelmente magoada, mas não desafiou o patrão. Sim, senhor, eu entendo, respondeu quase num sussurro. Carlos deu de ombros, ignorando o tom magoado de Joana. Ótimo. Porque aqui, Joana, o que importa é o que eu posso ver, medir e controlar. E essa sua espiritualidade, isso não paga suas contas. Eu pago. E se você quer continuar aqui, é melhor lembrar disso. Com a cabeça baixa, Joana assentiu e voltou silenciosamente ao trabalho, mantendo sua dignidade, mas sentindo o coração apertado pela humilhação. Naquela mesma semana, o mundo de Carlos começou a ruir de forma inesperada. Logo após a discussão com Joana, ele recebeu uma ligação urgente. Do outro lado da linha, seu advogado, em um tom apreensivo, informava que uma investigação criminal havia sido aberta contra sua empresa. Carlos, com a arrogância habitual, ignorou o alerta. Investigações acontecem o tempo todo. Respondeu com um tom seguro. É para isso que eu pago você e todos os outros advogados caríssimos, não é? Resolvam isso e rápido. O advogado hesitou, mas Carlos desligou antes que ele pudesse argumentar. Nos dias seguintes, no entanto, a situação só piorava. Surgiram rumores nos jornais, clientes importantes começaram a se afastar e aliados de longa data se recusavam a atendê-lo. Contas bancárias foram bloqueadas, contratos cancelados e Carlos começou a sentir o impacto em cada aspecto de sua vida. Pela primeira vez, o controle que ele tanto prezava parecia escorrer pelos dedos. Em uma noite, enquanto olhava para o telefone em busca de um apoio que parecia cada vez mais distante, Carlos murmurou para si mesmo. Isso é só um contratempo. Não passa de um contratempo. Amanhã tudo volta ao normal. A tempestade parecia apenas começar. Nos dias seguintes ao alerta inicial sobre a investigação, Carlos começou a perceber que o problema estava muito além do que ele imaginava. O que ele inicialmente tratou como um contratempo rapidamente se transformou em um escândalo devastador.
Seu telefone tocava constantemente, não com ofertas e oportunidades, mas com ligações de advogados e notificações de bloqueios judiciais. Uma manhã, ao verificar seu extrato bancário, Carlos viu com espanto que várias de suas contas estavam congeladas. Com uma expressão de incredulidade, ele apertou o botão de chamada do telefone, conectando-se ao seu advogado particular. Carlos, eu estou tentando contornar isso, o advogado começou, mas Carlos o interrompeu furioso. Como assim contornar? Eu pago você para resolver, não para dar desculpas. O advogado suspirou do outro lado da linha, um cansaço evidente em sua voz. Carlos, a situação está além de qualquer controle agora. Tem ordens judiciais. Estamos falando de algo muito maior que uma simples acusação. Há provas concretas que vieram à tona, e se não reagirmos rápido, você poderá enfrentar acusações sérias. Carlos cerrou os punhos, sua mente oscilando entre incredulidade e raiva. Ele desligou, incapaz de ouvir mais uma palavra. Em sua mente, tudo isso era um pesadelo temporário, algo que, com o tempo, se resolveria, mas no decorrer daquela semana, o pesadelo só piorou. Dezenas de funcionários de confiança começaram a se demitir, sem explicações ou despedidas. E-mails de investidores eram cada vez mais escassos, e os poucos que vinham carregavam mensagens frias, de afastamento e desconfiança. Naquela noite ele recebeu a visita de sua namorada, Luísa, uma mulher elegante e sempre bem vestida, que mantinha um relacionamento com ele baseado em aparências. Ela o observou, o semblante frio, os braços cruzados. Luísa, eu preciso do seu apoio agora, ele disse, a voz tentando soar segura, mas traída pela angústia. Isso tudo é temporário. Em poucas semanas, tudo vai voltar ao normal. Você sabe como são essas coisas? Ela o olhou, seus olhos denunciando algo que ele não estava preparado para ouvir. Normal? Carlos, você acha que eu vou continuar ao seu lado vendo tudo o que está acontecendo? Ela pausou, observando-o com um misto de desprezo e desapontamento. Sabe, eu pensava que você era poderoso, mas agora, sem o dinheiro, sem o status, você não é nada. Ele ficou em choque, incapaz de processar aquelas palavras. Carlos tentou segurar a mão dela, mas Luísa a retirou com um gesto firme. Luísa, isso é só uma fase. Eu ainda tenho tudo que sempre tive. Não precisa acabar assim. Ela balançou a cabeça, quase rindo. Tudo? Carlos, você não tem mais nada. Eu não tenho interesse em ser vista ao lado de alguém afundando em um escândalo. Ela lançou um último olhar de desprezo antes de virar as costas e sair pela porta sem olhar para trás. Carlos ficou sozinho, sentindo o silêncio pesado da casa. Aquela solidão era algo que ele nunca tinha experimentado. A fachada de sucesso que ele construíra estava desmoronando, e ele percebia com amargura que as pessoas ao seu redor, amigos, sócios, aliados e até mesmo Luísa, estavam se afastando à medida que sua fortuna e prestígio desapareciam. Os dias que se seguiram foram marcados pela perda e pelo isolamento. Ele começou a evitar seus próprios funcionários, envergonhado e frustrado. Agora, quando andava pelos corredores da empresa, percebia olhares de pena e desconfiança, uma realidade nova e sufocante. Sentado em sua sala de estar com um copo de uísque na mão, Carlos tentava entender o que estava acontecendo. O mundo ao seu redor parecia escapar por entre seus dedos, e a raiva fervilhava dentro dele, mas misturada com uma amargura que ele não sabia de onde vinha. A imagem de Luísa partindo, as palavras dela ecoando em sua mente, machucavam mais do que ele gostaria de admitir. Sem dinheiro e poder, você não é nada. Essas palavras o atingiram como uma facada. Pela primeira vez, ele se questionou sobre o que realmente tinha e quem ele era sem o império que construíra. O mundo de Carlos havia ruído completamente, trancado em sua casa luxuosa. O silêncio e o vazio dos cômodos
pareciam ecoar a ausência de tudo que ele perdera: poder, status e até a confiança inabalável em si mesmo. Na tentativa de afogar a angústia, Carlos começou a beber descontroladamente. Cada gole de uísque era uma tentativa frustrada de silenciar a dor, mas o efeito só trazia mais desespero. A cada copo, sua mente era invadida por lembranças dos últimos dias. O escândalo, a traição de antigos amigos, a humilhação final quando sua namorada o abandonou sem hesitar. Naquela manhã, ele acordou tonto e confuso na sala, cercado por garrafas vazias. Sentiu o coração disparar e a respiração ficou curta e entrecortada. Uma onda avassaladora de pânico tomou conta dele. Era como se as paredes do cômodo estivessem se fechando sobre si. Ele tentou se levantar, mas a vista escureceu e tudo ao seu redor sumiu. Quando acordou, sentiu uma mão leve tocando sua testa. Abriu os olhos com dificuldade e viu Joana ajoelhada ao seu lado, com um olhar preocupado, mas cheio de compaixão. Ela havia encontrado Carlos desmaiado, pálido e vulnerável, e agora cuidava dele com a dedicação de alguém que enxergava além de sua arrogância. Senhor Carlos, ela sussurrou, ao perceber que ele acordava. O senhor está bem? Confuso e frágil, Carlos tentou se afastar, mas sua fraqueza o impediu. Ele virou o rosto, tentando manter o orgulho e afastar Joana com um gesto desdenhoso. Não preciso de ninguém, murmurou a voz baixa e arrastada. Muito menos de você, Joana. Ela permaneceu ao seu lado, serena, como se já esperasse essa resposta. Com paciência, ela molhou um pano e o colocou em sua testa, ignorando sua tentativa de rejeição. Senhor Carlos, eu sei que o senhor não precisa de mim, respondeu com uma voz suave, porém firme, mas às vezes, precisamos de algo além de nós mesmos, algo que está acima do que controlamos. Carlos riu amargamente, ainda com os olhos semicerrados. Ah, Joana, você e suas crenças ainda acha que fé resolve alguma coisa? Ele tentou erguer a voz, mas estava fraco demais. Fé é para os fracos. Eu não sou fraco. Joana suspirou, o olhar cheio de tristeza, mas em vez de responder à provocação, falou com um tom de bondade. Talvez, Sr. Carlos, força não seja o que o senhor pensa. Às vezes, ser forte é justamente aceitar ajuda quando tudo parece perdido, perdoar a si mesmo e até mesmo abrir espaço para o perdão dos outros. Carlos desviou o olhar incomodado. As palavras dela o atingiram como algo que ele não queria ouvir. Uma verdade inconveniente. Ele sentiu uma irritação crescente, um misto de vergonha e raiva. Eu não preciso de perdão, Joana, e muito menos da sua piedade. Ele tentou se erguer, afastando a mão dela com um movimento brusco. Vá embora e me deixe em paz. Joana recolheu a mão e, com paciência, recuou. Ela permaneceu calma, mas antes de sair, olhou para ele com compaixão. Eu vou, senhor, mas eu quero que saiba que o senhor não está sozinho, e eu acredito que há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. O senhor só precisa estar disposto a enxergar isso. Ela saiu, deixando Carlos sozinho, e o silêncio voltou a preencher o ambiente. Ele se recostou no sofá, agora com o coração apertado por um sentimento que não sabia identificar. As palavras de Joana reverberavam em sua mente. Aceitar ajuda, perdão, não estar sozinho. Ele odiava admitir, mas algo nela parecia mais forte, mais resiliente do que ele jamais fora. Por um instante, ele sentiu uma pequena faísca de dúvida sobre suas próprias convicções, mas mesmo assim, Carlos afastou a ideia. Eu não preciso de nada disso, repetiu para si mesmo. Porém, no fundo, a solidão e o vazio cresciam, e uma inquietação surgia em seu coração, uma que ele não conseguiria apagar tão facilmente. Carlos, outrora o símbolo de poder e controle, agora se via como uma sombra do homem que fora. Sua casa, antes símbolo de seu sucesso,
agora parecia apenas um espaço vazio e frio, tão vazio quanto ele se sentia por dentro, sem aliados, sem a namorada que o abandonou, sem status ou dinheiro. Ele compreendeu com uma dolorosa clareza que tudo que construíra se baseava em aparências e poder. Com um silêncio opressor ao seu redor, Carlos experimentava pela primeira vez o que significava a verdadeira solidão. Em um dos dias mais difíceis, enquanto vagava pela casa sem rumo, Carlos se sentou, cansado e exausto, em uma poltrona da sala. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos caóticos, uma mistura de arrependimento e revolta que ele não sabia como processar. Foi nesse estado que Joana o encontrou. A empregada olhou para ele com o mesmo olhar compassivo que sempre teve, mas dessa vez Carlos notou um brilho de compreensão e experiência nos olhos dela, algo que ele jamais percebera antes. Ela hesitou, mas finalmente se sentou ao lado dele. Em silêncio por um momento, Joana respirou fundo e começou a falar, como se estivesse reunindo coragem para compartilhar algo profundo. Senhor Carlos, eu sei que isso pode não ter importância para o senhor agora, disse ela, sua voz suave e sincera, mas eu também já tive minha parte de dificuldades. Ela fez uma pausa, e Carlos, embora de início hesitante, estava agora atento. Joana continuou, com uma expressão distante, como se voltasse a um tempo muito doloroso. Há muitos anos eu perdi meu marido. Ele era tudo para mim. Nós vivíamos com muito pouco, mas eu o amava e ele sempre me fazia sentir que nada me faltava. Quando ele se foi, ela parou, a voz embargada, mas logo se recompôs. Eu pensei que o vazio nunca mais iria embora. Parecia que tudo tinha perdido sentido. Carlos ficou em silêncio, sem saber o que responder, mas algo em suas palavras o tocava profundamente. O que fez você continuar? Ele perguntou, sem perceber que sua voz tinha um tom mais suave, quase vulnerável. Joana sorriu tristemente, mas havia uma serenidade em seu olhar. Minha fé, ela disse, com uma simplicidade que fez as palavras parecerem quase tangíveis. Acreditei que mesmo na dor havia algo maior. E essa fé me ajudou a levantar todos os dias, a encontrar forças para continuar, a encontrar propósito e a esperança. Essa nunca se foi. Carlos desviou o olhar, incomodado. Ele queria desprezar aquilo, mas havia algo na sinceridade dela que ele não conseguia ignorar. Isso realmente ajudou? Quer dizer, acreditar em algo que não pode ver? Ele perguntou, tentando esconder a curiosidade genuína em sua voz. Sim, senhor. Joana respondeu com uma firmeza tranquila. Porque essa fé não é sobre o que posso ver, mas sobre o que sinto. É sobre confiar que por mais que eu esteja sozinha, há algo, ou alguém, cuidando de mim. E senhor Carlos? Ela o olhou profundamente nos olhos, com um calor que ele nunca experimentara antes. Eu acredito que o senhor também não está sozinho. Carlos, sem resposta, apenas assentiu. Joana se levantou e, antes de sair, tocou levemente o ombro dele, como um gesto de apoio silencioso, e saiu da sala. Ficando sozinho, Carlos sentiu o peso de suas próprias emoções. A conversa com Joana ecoava em sua mente como uma nova voz, uma que ele não sabia como processar. Ele começou a se lembrar das pessoas que afastara, dos momentos em que sua arrogância o isolara, do desprezo com que tratara todos ao seu redor. De repente, o vazio parecia ainda mais profundo, pois ele percebia que fora sua própria arrogância e desdém que o colocaram naquela situação. Em um monólogo interno, ele se confrontava pela primeira vez. E se Joana estiver certa? E se esse vazio que eu sinto for justamente o que eu nunca quis enxergar? Passei minha vida inteira construindo esse império, mas por quê? Para ser o homem que todos temem,
o homem que todos deixaram de lado quando tudo desmoronou. E agora o que sobrou? Ele fechou os olhos, sentindo a dor das próprias falhas. Pela primeira vez, Carlos questionava as próprias crenças, a própria vida, e essa dúvida misturada à reflexão era algo que nunca havia permitido a si mesmo antes. Enquanto a noite avançava e a casa mergulhava em um silêncio ainda mais denso, Carlos se deu conta de que talvez seu maior erro tivesse sido afastar o que ele nunca compreendera: a fé e o poder de acreditar em algo maior que ele mesmo. O desespero de Carlos chegara a um ponto insustentável. Pela primeira vez, ele se sentia completamente sem rumo. Em meio à confusão de seus pensamentos, a imagem de Joana lhe veio à mente. Apesar de toda a humilhação que ele lhe fizera passar, ela continuava ao seu lado, tentando lhe oferecer ajuda. Havia algo nela que ele não compreendia, uma força interior silenciosa e estável, que não se deixava abalar nem mesmo pelos piores desprezos. Talvez, pensou ele, fosse esse o momento de ao menos tentar entender. Em uma tarde cinzenta, Carlos chamou Joana, que trabalhava em silêncio na cozinha. Joana, começou com a voz trêmula, ainda incomodado por estar fazendo aquele pedido. Você tem me chamado para ir à igreja e até agora eu só ignorei, mas sei lá, parece que tem algo dentro de mim que quer ir. Joana parou surpresa e o observou com um sorriso gentil, mas sem surpresa nos olhos, como se estivesse esperando por isso há muito tempo. Será uma honra, Sr. Carlos, respondeu com a mesma serenidade que ele começava a reconhecer como sua marca, mas o senhor não precisa me chamar de senhor hoje. Vamos só como pessoas buscando algo. Carlos assentiu, desconfortável, mas notando um pequeno alívio ao ouvir aquelas palavras. Mais tarde, ao chegarem à igreja, Carlos sentiu uma certa tensão no ar. Ao cruzar a entrada, ele observou o ambiente, esperando algo austero e rígido. Mas, para sua surpresa, o espaço era simples, acolhedor, iluminado por uma luz suave que atravessava as janelas. Pessoas o cumprimentavam com sorrisos gentis, sem a menor expressão de julgamento, e havia um clima de paz que ele não conseguia explicar. Sentaram-se e o culto começou. A música suave e as palavras de esperança do pastor soavam estranhas para Carlos, mas de alguma forma reconfortantes. Havia algo naquele ambiente que desarmava sua arrogância, algo que ele jamais encontrara nas salas de reuniões ou em eventos de gala. Era como se o ar estivesse cheio de uma calma que o tocava profundamente, e Carlos, por um momento, permitiu-se relaxar, sentindo um tipo de paz que nunca experimentara. Em um certo ponto, o pastor convidou todos a fecharem os olhos e fazerem uma oração. Carlos hesitou, e uma parte de sua mente dizia que aquilo era absurdo, que não havia motivo para participar de algo que ele não acreditava, mas ao olhar para Joana ao seu lado, com os olhos fechados e uma expressão de serenidade e confiança, ele sentiu um impulso inexplicável. Ele fechou os olhos, ainda com ceticismo, mas dessa vez se permitiu uma pequena oração silenciosa. Suas palavras foram hesitantes e carregadas de dúvidas. Se existe algo, se há alguém ouvindo, eu não sei se acredito, mas eu preciso de algo, alguma ajuda, alguma resposta. Ao terminar, sentiu-se um pouco envergonhado, mas uma sensação de leveza tomou conta de seu peito, como se parte do peso que ele carregava tivesse se dissipado. Ele abriu os olhos desconcertado e Joana, notando sua inquietação, sussurrou: Deus não busca a perfeição, Carlos. Ele só quer que abramos nosso coração. Todos nós merecemos uma segunda chance. Carlos assentiu, absorvendo as palavras, mas sem responder. Sua mente estava confusa e ele não sabia ao certo como se sentia. Parte dele ainda queria ignorar tudo aquilo como uma bobagem, mas outra parte, uma parte mais silenciosa e desconhecida,
começava a se abrir para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse algo além de tudo o que ele sempre controlara. No caminho de volta para casa, Joana permaneceu em silêncio, respeitando o espaço de Carlos, que parecia absorvido em pensamentos. Ao chegarem, ela o deixou na porta e o observou por um instante antes de falar. Senhor Carlos, sei que não é fácil mudar nossas crenças, mas o senhor deu um grande passo. Lembre-se de que ninguém precisa ter todas as respostas de imediato. A fé é algo que construímos aos poucos. Carlos a encarou, hesitante, antes de murmurar um obrigado quase inaudível. Ele entrou em casa e sentou-se sozinho na sala, sentindo-se esgotado, mas de uma forma diferente daquela que experimentara nos últimos tempos. Não era a exaustão do desespero, mas algo mais próximo de um alívio cauteloso. Em seu interior, ele ainda resistia à ideia de aceitar a fé como Joana fazia, mas as palavras dela e o ambiente acolhedor do culto deixaram nele uma marca. Pela primeira vez, Carlos começou a considerar que talvez existisse algo além de seu próprio controle, algo mais profundo e significativo. Enquanto a noite avançava, ele percebeu que aquela leveza, mesmo que momentânea, era algo que ele nunca experimentara. Sua resistência permanecia, mas pequenas rachaduras surgiam em sua armadura e ele sentiu, com um misto de inquietação e curiosidade, que sua vida talvez pudesse tomar um rumo diferente. Dias depois de sua primeira ida ao culto com Joana, Carlos recebeu uma ligação inesperada de seu advogado. A voz do outro lado da linha, que antes era de preocupação e urgência, agora trazia um tom de alívio. Carlos, eu tenho boas notícias. O verdadeiro culpado apareceu. Conseguimos provas de que seu antigo sócio estava envolvido em práticas fraudulentas sem o seu conhecimento. O processo contra você foi arquivado. Carlos, atônito, permaneceu em silêncio, incapaz de acreditar no que ouvia. Por tanto tempo, ele vivera naquela incerteza sufocante, e agora, de repente, o peso que o oprimia havia se dissipado. O advogado ainda tentava explicar os detalhes do caso, mas Carlos não conseguia se concentrar nas palavras. Tudo o que ele sentia era um alívio imenso, uma sensação de leveza que ele não experimentava havia anos. Quando a ligação terminou, Carlos ficou ali parado, perdido em pensamentos. A antiga versão dele teria comemorado, vangloriando-se da vitória sobre uma situação que parecia impossível, mas agora, em vez de exibir arrogância ou superioridade, ele se lembrou das palavras de Joana sobre o perdão e a fé. A ideia de que algo além dele pudesse estar trabalhando em sua vida soava pela primeira vez como uma possibilidade real. Decidiu então que precisava voltar à igreja, mas, dessa vez, não para buscar algo ou aliviar seu sofrimento. Ele queria, de alguma forma, expressar sua gratidão e sentia que esse era o lugar certo para isso. Joana, chamou ele, ao vê-la organizando a cozinha. Eu gostaria de voltar à igreja. Sei que parece estranho vindo de mim, mas eu realmente preciso ir. Acha que pode me acompanhar? Joana sorriu, os olhos brilhando de felicidade. Claro, Sr. Carlos. Fico muito feliz em ouvir isso. Acho que será um momento especial para o senhor. Naquela noite, eles retornaram à igreja. Ao entrar, Carlos sentiu novamente a paz e a acolhida que o haviam tocado da primeira vez. Mas agora, o sentimento era ainda mais profundo, quase como se ele estivesse ali para algo maior. Durante o culto, ele fechou os olhos, agradecendo em silêncio pelo alívio e pela chance de recomeçar. Após o sermão, Joana o apresentou a algumas pessoas da congregação. Em meio aos cumprimentos, uma jovem se aproximou. Ela era simples, com um rosto iluminado e uma expressão tranquila e segura. Joana, sorrindo, fez as apresentações. Carlos, esta é minha filha, Ana. Carlos estendeu a mão para cumprimentá-la.
surpreso pela serenidade que ela transmitia. Muito prazer, Ana. Sua mãe sempre fala muito de você, disse ele, com uma gentileza que não costumava demonstrar. Ana sorriu, respondendo com a mesma calma que parecia enraizada nela. Igualmente, Sr. Carlos. É bom vê-lo aqui. Minha mãe me contou que tem sido um tempo difícil, mas é inspirador ver alguém com disposição para buscar algo novo. Eles continuaram a conversar brevemente e Carlos sentiu naquele pequeno encontro algo incomum. Havia uma sinceridade em Ana, um olhar de compaixão que o tocava de uma forma inesperada. Não era a atração superficial que costumava sentir. Era uma sensação genuína de admiração, respeito e calma, como se ele pudesse ser quem realmente era ali, sem a necessidade de máscaras ou poder. Ao se despedirem, Carlos se deu conta de que, pela primeira vez, ele não se sentia apenas grato pela absolvição judicial, mas grato também por ter sido introduzido a algo maior, uma conexão mais autêntica com as pessoas ao seu redor. A conversa com Ana e a experiência na igreja reforçaram nele a vontade de continuar mudando, de tornar sua vida significativa e de valorizar as pessoas e momentos que antes ignorava. Na volta para casa, Joana observava o silêncio reflexivo de Carlos e, com um sorriso de compreensão, disse: "É bom ver que o senhor encontrou motivos para agradecer. Esse é o começo de algo bonito, Sr. Carlos. O começo de uma paz que não depende do que temos, mas de quem somos." Carlos olhou para ela e assentiu, com um sorriso leve e sincero. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que poderia, talvez, encontrar algo que ele nunca acreditara existir, propósito e significado em algo além de si mesmo. Nos dias que se seguiram, Carlos sentia-se transformado. A paz que experimentara na igreja e o encontro com Ana despertaram nele um desejo de mudança que ele mal conseguia explicar. Inspirado pelas conversas com Joana e pela compaixão sincera que Ana lhe transmitira, ele percebeu que sua vida e suas posses poderiam ter um propósito muito maior. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele passou dias esboçando planos, revisando relatórios e reavaliando o potencial de suas propriedades. Pensou em como poderia utilizar sua empresa para oferecer dignidade e moradia acessível para pessoas de baixa renda, uma proposta que ele jamais teria cogitado antes. Sua visão se ampliava a cada dia, e pela primeira vez, Carlos experimentava uma sensação de propósito genuíno que não envolvia lucro ou status, mas algo muito mais significativo. Em sua mesa, Carlos desenhou os primeiros rascunhos de um projeto de habitações populares. Ele sabia que seria um setor sem fins lucrativos dentro de sua empresa, algo que talvez seus sócios não entendessem, mas para ele isso agora parecia irrelevante. Esse projeto era uma chance de devolver à sociedade e de dar um novo sentido à sua própria vida. No meio de toda essa movimentação, ele recebeu uma mensagem inesperada de sua ex-namorada, Luísa. Curta e direta, a mensagem trazia apenas uma linha: "Precisamos conversar. Acho que ainda temos algo inacabado." Carlos hesitou. Ele sabia que se fosse no passado, teria atendido de imediato, mas agora estava relutante. Ainda assim, decidiu encontrá-la para colocar um ponto final definitivo em tudo. No dia do encontro, Luísa chegou ao restaurante impecável como sempre, com um sorriso sedutor que já havia conquistado Carlos tantas vezes. Assim que se sentaram, ela foi direta, como sempre, mas com um tom que parecia forçado. "Carlos, fiquei sabendo que tudo foi esclarecido e que o processo foi arquivado. Sabia que você conseguiria. Você é um homem de poder, Carlos, e sempre consegue o que quer." Ele permaneceu em silêncio, observando-a. Percebendo a superficialidade de cada palavra, Luísa continuou, tentando se aproximar com um olhar de quem acreditava estar no controle da situação.
Sabe, eu sempre acreditei em você. Esses últimos meses foram confusos, mas eu acho que podemos recomeçar. Ela sorriu, segurando sua mão. Podemos retomar de onde paramos, voltar à vida de luxo, aos eventos, ao que sempre tivemos juntos. Carlos, porém, sentiu-se estranhamente calmo. Olhou para ela, e o vazio daquela proposta ecoou em sua mente. A ilusão do poder e da aparência que antes o cegara, agora parecia fútil e distante. Ele gentilmente retirou a mão dela de cima da sua, com uma serenidade que a deixou visivelmente desconcertada. Luísa, eu agradeço por ter vindo, começou com firmeza. Mas eu não sou mais o homem que você conheceu. A vida de antes não faz mais sentido para mim. Ela o encarou, confusa e um pouco irritada. Como assim? Você está falando como se fosse outra pessoa? Por que jogaria fora tudo que nós tínhamos? Carlos sorriu levemente, mas seu olhar estava sério, justamente porque percebi que tudo o que tínhamos era vazio. O que me trouxe até aqui, Luísa, foi uma busca por algo verdadeiro, algo que eu nunca enxerguei enquanto estava preso a essa vida. E você estava lá por isso, pelo status e pelo luxo. Mas agora eu quero algo mais profundo, algo que tenha um propósito real. Luísa o olhou com incredulidade, mas percebeu que ele falava com uma convicção nova e impenetrável. Carlos, ela sussurrou sem saber o que dizer e com uma pitada de indignação em sua voz. Você vai se arrepender. Está jogando fora uma vida que todos desejariam. Ele balançou a cabeça, ainda calmo. Pode ser que eu me arrependa, mas prefiro esse arrependimento ao vazio de antes. Eu realmente espero que você encontre o que procura, Luísa, mas para mim já não faz mais sentido. Carlos pagou a conta e se despediu de Luísa. Ao sair do restaurante, sentiu-se finalmente livre, como se tivesse rompido o último elo que o prendia àquele antigo estilo de vida que o levava ao vazio. Sentiu-se em paz, sabendo que agora sua vida tinha um novo rumo e que estava pronto para seguir por ele, sem olhar para trás. Ao retornar ao escritório, continuou a trabalhar em seu projeto social de habitações populares, agora com uma energia renovada. Sabia que aquela era sua nova missão, seu novo propósito, e nada mais o faria desistir. O dia da reunião que Carlos tanto aguardava chegou. Sentado na cabeceira da longa mesa de reuniões, ele olhava para cada um de seus sócios, homens e mulheres, que, assim como ele fora no passado, valorizavam o sucesso financeiro e o crescimento implacável acima de qualquer outra coisa. A atmosfera na sala estava carregada de expectativa, pois rumores já circulavam sobre a nova ideia que Carlos queria apresentar. Ele começou a reunião com uma calma que surpreendia a todos, sem os discursos agressivos e impetuosos de sempre. Carlos tinha agora uma segurança tranquila, diferente da ostentação de outrora. Ele abriu os slides e começou a apresentar o projeto com voz firme. Senhores e senhoras, como sabem, a empresa passou por mudanças nos últimos meses, assim como eu mesmo passei. Agora, venho propor algo que não apenas trará novos valores para a nossa organização, mas que, espero, inspire a todos nós. Ele respirou fundo, olhando nos olhos de cada sócio. Proponho a criação de uma nova área na empresa, totalmente voltada para a construção de habitações populares. Esta será uma iniciativa sem fins lucrativos, com o objetivo de oferecer moradia digna a famílias de baixa renda. Um murmúrio de surpresa espalhou-se pela sala. Alguns olhavam para Carlos com incredulidade, outros franziram a testa, confusos com a proposta. Após um breve silêncio, um dos sócios mais antigos, Ricardo, conhecido por sua visão pragmática e muitas vezes cínica dos negócios, tomou a palavra. Carlos, você realmente está falando sério? Ricardo perguntou, com um tom de descrença. Uma área sem fins lucrativos,
Isso vai contra o que sempre construímos aqui. O foco da nossa empresa sempre foi o lucro e o crescimento. O que ganharemos com isso? Carlos sorriu levemente, já esperando essa reação. Eu entendo suas dúvidas, Ricardo, e de todos vocês, mas essa mudança é necessária. Para mim, o valor da empresa e o verdadeiro propósito que podemos cumprir agora vai muito além do lucro. Esse novo setor nos permitirá usar nossos recursos para oferecer dignidade a quem precisa. O que ganharemos com isso? Algo que dinheiro não compra: propósito, legado e a oportunidade de transformar vidas. A sala caiu em um silêncio profundo. Alguns sócios trocavam olhares claramente inquietos, mas havia também um respeito evidente nas expressões de outros, que viam a determinação de Carlos de uma maneira que jamais haviam testemunhado. Eu sei que essa decisão pode não fazer sentido para todos vocês, e respeito se não quiserem participar dessa nova fase, mas eu tomei uma decisão, continuou ele, com um tom inabalável. Esse projeto vai acontecer e eu o financiarei pessoalmente se necessário. Se isso significa repensar as diretrizes da empresa, que assim seja. Ele terminou o discurso, olhando com firmeza para cada pessoa presente. Aquela era sua convicção, sua transformação em ação. Sem a arrogância de antes, ele era agora um homem que não precisava da aprovação alheia para seguir seu novo caminho. A reunião se encerrou em um misto de surpresa e admiração. Mesmo entre os que ainda hesitavam, Carlos podia perceber que o impacto de suas palavras plantara algo novo no ambiente. Ele se despediu com um cumprimento firme e saiu da sala, sentindo-se mais leve, com a certeza de que fizera